A gente tá ao vivo. Dá uma conferida aí pra ver se tá tudo certo. Nessa live a gente vai falar da importância de planejar as manutenções preventivas e arrecadar fundos com inteligência, para não sofrer aqueles apertos que a gente vê em vários condomínios de precisar fazer uma manutenção de emergência e, e não ter dinheiro para fazer o serviço. Tá ao vivo? Bom, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, se você quiser entrar em contato com a Serpol, se você se interessou por algum serviço nosso que a gente faz reforma de fachada, recuperação estrutural, tratamento de concreto aparente, tem o e-mail na descrição, é serpol@serpolengenharia.com.br. E depois, essa live vai ser focada para síndicos, tá? Então a gente tem o nosso curso introdutório para síndicos, que tem um link na descrição também, você vai receber por e-mail. São 4 aulas de 10 minutos, que dá uma visão geral sobre manutenção de fachada de prédios residenciais, comerciais, para síndicos, tanto moradores quanto síndicos profissionais. Tá? Não tá ao vivo. Tem certeza? Tá com 50 segundos aqui só de filme e parou. Tá para síndicos, tá? Porque aqui tá ao vivo. Esse aí é o... Aqui tá falando que tá ao vivo. Dá uma olhada aí no canal. Tô no canal. Serpol. Tá ao vivo. Não quer cancelar e começar de novo? Vai apagar Olha lá. Estamos aqui ao vivo. Mas aqui só tem 50 segundos. É porque eu acho que eu comecei uma outra live sem querer. E aí depois eu comecei essa. Mas vamos lá. Para quem que é essa live? Essa live é para síndicos que se importam com o condomínio, tá? Não só com a gestão atual. É para o síndico que se importa realmente pela pessoa que mora nos condomínios. E para quem não é essa live, é para o síndico que só se importa com a sua gestão, que não tá nem aí para quem vai entrar no futuro para tomar conta do condomínio. Tá? E por que é importante fazer esse planejamento de manutenções? Primeiro, valoriza o imóvel, né? E aumenta a liquidez do imóvel, de quem mora lá, que é um patrimônio da pessoa que tem o imóvel, então isso tem que ser cuidado com carinho, assim como se cuida dos investimentos em ações, em Bitcoin, que hoje está em alta, estava em alta, né? Agora baixou, em tesouro direto. O imóvel é a mesma coisa, é um investimento, então ele tem que ser cuidado como um investimento. Então, valorizar esse investimento e aumentar a liquidez é o que qualquer investidor quer. Então, manutenção preventiva atua nesse ponto. Segundo, diminui brigas e conflitos no condomínio. Por quê? Porque no condomínio, se você tem se você tem uma situação desagradável, uma situação de reforma de fachada, por exemplo, cai um pedaço da fachada, acontece um acidente. Imagina, todo mundo vai para a reunião com os nervos à flor da pele. Então é uma coisa que com certeza diminui se tudo tiver planejado certinho, se tudo tiver planejado para fazer as manutenções preventivas, com certeza isso vai diminuir muito as brigas e os conflitos nos condomínios. Terceiro item, reduz o risco de acidentes, que é o que a gente já falou antes, que é um pouco óbvio. Eu acho que não preciso nem comentar aqui sobre isso. E o quarto item, por incrível que pareça, economia de dinheiro, né, que normalmente é o principal, que o pessoal mais gosta de ouvir, que vai economizar dinheiro. Por que economiza dinheiro? Evita a taxa de juros, tá? Então você tem o dinheiro na hora para contratar a manutenção, você não precisa pegar um empréstimo em banco, um empréstimo em qualquer empresa financeira, ou até parcelar em várias vezes com a empresa que vai fazer o serviço, que isso com certeza vai encarecer o preço. Tá? Além disso, você tem maior poder de negociação. Quando você paga uma coisa à vista, no shopping, no mercado, até qualquer serviço que você vai contratar, se você paga à vista, você sempre tem um desconto maior, porque isso diminui bastante o risco de quem está prestando o serviço. E evita a depreciação do imóvel. Depreciação do imóvel, ela é um item bastante importante de ser levado em consideração. Por quê?
Porque um imóvel que hoje está com um problema, ele vai custar, vou colocar números hipotéticos aqui, R$ 10.000. Daqui 2 anos, o mesmo problema, ele vai aumentar muito de tamanho e ele vai passar de 10 mil para R$ 100.000. É da ordem de 10 vezes. Inclusive, na live anterior, eu falei um exemplo de uma obra que a gente orçou em 2018 por R$ 50.000. E em 2020, ninguém tinha feito nada, o condomínio não tinha feito a obra. Esse mesmo serviço foi R$ 500.000. Então, em 2 anos é da casa de 10 vezes e conforme aumenta o tempo é exponencial. É uma curva que cresce exponencialmente. Agora eu vou trazer alguns cases de como fazer esse planejamento e como esse planejamento pode resolver o problema do condomínio. Tem alguns exemplos de orçamentos que a gente deu esse ano, tá? Então, por exemplo, o Vitor escreveu aqui para mim, se você quiser falar, Vitor, sobre esses itens. O laudo de percussão, 25 mil é o preço do laudo de percussão, do teste de percussão na fachada, por 36 apartamentos. Esse teste de percussão ele tem que ser feito a cada 3 anos, pelo menos, para saber se não tem nada solto na fachada. Então, em 36 apartamentos, 25 mil. É um serviço que você poderia dividir esse valor em 2 anos, pelo menos. Além disso, a recuperação da fachada... A recuperação da fachada também você vai ter que fazer em seguida, né, a manutenção preventiva. Você pode dividir esse valor em 2, 3 anos. Então, um serviço de percussão de fachada de 25 mil ficaria R$ 700 mais ou menos por apartamento em um prédio de 36 apartamentos. Se você divide R$ 700 em 24 meses, em 2 anos, você tem um valor de aproximadamente R$ 30 por mês. Então é uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma para o condômino. A pintura e a lavagem da fachada também vai ser uma coisa, um serviço em torno... Tem algum exemplo aqui? Esse exemplo de... Obra de fachada. 755 mil na Bela Vista. São 88 apartamentos, esse exemplo que você ia falar, né? Exato. 755 mil é um orçamento que a gente mandou esse mês agora. Na Bela Vista são 88 apartamentos. Seria 8.600 por apartamento. Se a gente dividir esse serviço em 5 anos, que é mais ou menos a média de que a gente trabalha esse serviço desse porte, ficaria em torno de R$ 140 por mês por apartamento. Esse é um prédio de alto padrão, tá? Então, condomínios de mais de R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, é isso? Então, é menos de 10% do valor do condomínio. Tá? É o que aumenta para você ter uma manutenção preventiva arrecadando antes da hora. Tá? E esse valor que eu estou te falando, se o cliente vir e falar, vamos pagar à vista, ou conforme você vai entregando o serviço, a gente vai pagando no mesmo mês, esse valor com certeza ele diminui. Ele teria um desconto nesse valor com certeza. Mas, como é de praxe no Brasil, todos os condomínios eles querem fazer o parcelamento de pelo menos 10, 20, 30 vezes. Isso encarece o preço. É óbvio que nenhum prestador de serviço vai assumir esse risco de receber em 30 vezes e não colocar nenhum ágio em cima desse valor. Tem outros exemplos aqui de orçamentos, são vários, né? Que a gente faz, por exemplo, de recuperação estrutural. Recuperação estrutural também é algo que tem que ser considerado. Então, e todos esses serviços menores, que diferente desse que a gente falou agora de 755 mil, é na faixa de R$ 50 por mês por apartamento. Você conseguiria fazer um caixa para manutenção preventiva do seu prédio. Certo? Isso sem contar as parcelas que você vai pagar. Por exemplo, um serviço desse de 750 mil seria quanto? 6 meses? 8 meses? 8 meses. 8 meses. Então você tem mais 8 meses para pagar. Então isso dilui mais ainda, né? Mas o serviço de recuperação estrutural de 180 é um serviço de 2 meses que acabou saindo... Mas esse é um serviço que tem um exemplo aqui no Pacaembu de 184 mil, são 37 apartamentos. Esse é um serviço que ele chegou nesse valor porque não teve manutenção preventiva.
Porque se tivesse manutenção preventiva, com certeza o serviço seria mais barato. Que lá o problema são nas vigas do prédio, que elas estão oxidadas há bastante tempo já. E vai precisar de uma intervenção mais severa, por isso esse valor mais alto. Que é em torno de 5 mil por apartamento. Em torno de 5 mil por apartamento. Um exemplo de manutenção é no de 47 mil, que foi elencado. Manutenção preventiva, né? Manutenção preventiva. 47 mil reais, 32 apartamentos no Jabaquara. R$1.460. Ficaria R$1.460 por apartamento. Imagina dividir isso em 24 vezes, por exemplo. Menos de... O nosso orçamento foi feito o parcelamento em 5 vezes. Então, esse valor em 5 vezes é uma obra de... E se fosse à vista, seria mais barato do que isso, com certeza. R$290. Hoje, R$290 por mês. Imagina se você dividisse isso em 20 vezes. Se você pensasse nesse Antes, né? Tivesse uma programação de manutenção anterior ao serviço. Agora, a pergunta que vocês vão fazer aqui nos comentários, com certeza. Como que faz isso? Como que a gente põe isso, tira isso do papel, tira isso da ideia? Como que a gente chega nesse planejamento? Então, eu coloquei alguns pontos aqui. Primeira coisa, programar todas as manutenções na linha do tempo. E para isso, qualquer engenheiro de fachada conseguiria fazer esse planejamento. Inclusive, se tiver alguma dificuldade com isso, pode mandar um e-mail no e-mail que está aqui nas descrições que a gente dá uma ajuda nesse sentido. Por exemplo, um prédio pintado, um prédio de textura, a fachada de textura. Tem que fazer uma lavagem a cada 2 anos. E, além disso, uma repintura a cada 4 ou 5 anos. Então, aí você já tem os valores de manutenção preventiva da fachada. Na garagem, você tem tantos metros de concreto aparente. Provavelmente, uma recuperação estrutural vai ser... Isso se faz o estudo, né, do concreto. A gente consegue estimar quando que a gente vai precisar intervir com a manutenção corretiva do problema e até agir antes para fazer uma manutenção preventiva, para você não chegar a ter o problema na garagem. E isso qualquer engenheiro competente de estrutura e de fachada consegue prever essas manutenções e colocar isso numa linha de tempo. E aí você tem um cronograma de fluxo de caixa do condomínio. Tá? Não sei se o que eu estou falando vocês estão entendendo. Mas vamos lá. Com o cronograma de fluxo de caixa do condomínio, se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? Que a gente responde, que eu respondo. Com o cronograma de fluxo de caixa do condomínio, você consegue definir qual que é o valor que você precisa arrecadar por mês por condômino. É só você dividir. Por exemplo, eu tenho uma manutenção daqui 2 anos, custa tanto. E depois uma outra manutenção daqui 5 anos, custa tanto. Divide isso pelo número de apartamentos. Divide isso pelo número de meses que tem até a chegada da manutenção e a gente vai ter o valor que precisa ser arrecadado por mês. Tá? Depois, uma segunda dica, mostrar esse fluxo de caixa de manutenções para os moradores. E aí, com isso, você vai ter o poder de convencimento para ter essa arrecadação com antecedência. Agora, como convencer os condôminos de que isso é importante, eles pagarem R$100 a mais por mês, ou R$50 a mais por mês, ou R$150 a mais por mês, depende do condomínio. Por que isso é importante? Simplesmente citando os pontos que eu mostrei no começo da live, que são valorização do imóvel, aumento de liquidez, diminuir as brigas e conflitos no condomínio, reduzir o risco de acidentes e a economia de dinheiro que vai ter no longo prazo. Tá? A economia de dinheiro que vai ter no longo prazo, você pode até montar alguns casos, algumas hipóteses do que aconteceria se não tivesse essa manutenção e colocar que esse dinheiro deveria ser arrecadado de prontidão. Então, ao invés de aumentar R$100, R$150 por mês, numa época teria que aumentar R$1.000 por mês no condomínio, R$2.000, R$3.000, que a gente já viu por aí, de aumentar em condomínio para fazer um serviço emergencial de fachada que, se não fizer, ou cai algum pedaço e pode machucar alguém, ou o prédio corre risco estrutural mesmo. Tá? Além disso,
você pode mostrar essa live para os moradores. E, em terceiro lugar, que eu já falei, que eu anotei aqui, é a economia de longo prazo. Provar a economia com um estudo detalhado. Tá? Aqui eu acabei os pontos da live. Falei um pouco rápido, a gente terminou em 15 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários desse vídeo. E não esquece de se inscrever no curso, se esse conteúdo te interessou. Se inscreve no curso que está na descrição, que é o curso principalmente para síndicos, tanto moradores quanto síndicos profissionais. E se você quiser ter uma consultoria comigo sobre esse assunto, quiser que a gente avalie o condomínio, faça um planejamento de manutenção preventiva para o seu condomínio, manda um e-mail aqui no e-mail que está na descrição, que é serpol@serpolengenharia.com.br. E se tiver algum interesse em algum dos serviços que a gente executa, também pode mandar nesse e-mail. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa a mais, Vitor, para colocar? Não, só comentar que a ideia desse tema foi fazer com que as manutenções sejam o mais suaves possíveis, né? Pra gente não ter susto, não ter aumento repentino. Então, a intenção não é assustar as pessoas, mas sim preparar todo mundo para o futuro, da mesma forma que as pessoas cuidam do carro e parcelam uma manutenção do carro, diferentemente de um condomínio, para você não ter um susto, um aumento repentino, você começa a fazer essa arrecadação antes. Para você ter um fôlego, né? Para as pessoas gastarem menos dinheiro por mês, para ter uma parcela menor, né? Para não ser um dinheiro que vai sair no susto do seu orçamento no mês, né? Vai que aparece uma parcela de condomínio de R$500 por 10 meses. É uma coisa que a gente sabe que altera bastante o orçamento de muita gente. Então, o foco é trazer mais tranquilidade sempre para o condomínio. É isso. Por hoje é isso. Obrigado, pessoal, por assistir e até a próxima. Fechou? Cara, não tá entrando.